Acho que não preciso uma longa introdução sobre o objetivo dessa reunião, né? Deixar muito claro que é apenas uma conversa preliminar, é só para que a gente possa ter um período de escuta antes de começar os trabalhos. Esses trabalhos vão ser conduzidos por uma comissão que se espera seja uma comissão pequena, para que ela possa ter mais agilidade, sobretudo nos primeiros momentos, né, que vão se definir estratégias, alguns protocolos que devem ser seguidos para coleta e reunião de informações e, sobretudo, de orientações. Então, portanto, eu conto, né, com a compreensão de todos vocês da necessidade de que a gente tenha uma comissão bem enxuta, que tenha uma possibilidade de se reunir com mais frequência e de expedir orientações também com uma frequência maior. Então, para isso que nós constituímos aqui, fizemos essa convocação para essa reunião, para essa conversa preliminar, e que essa comissão, espero que muitos dos membros já estejam aqui, né, daqueles que a gente possa depois contar para esse trabalho, tenham bem claro o que ouvimos aqui, as impressões todas, porque não vão poder representar, digamos, né, de uma maneira ampla, tão ampla quanto está aqui. Hoje, agora nós estamos com 57 pessoas aqui, todos os interessados, implicados, né, nesse problema. A nossa preocupação então, portanto, de caráter exclusivamente de planejamento, nós não vamos tomar nenhuma medida nesse momento, né? A comissão não tem esse caráter, tem um caráter de estudar os cenários possíveis, né? Isso tem acontecido exemplarmente em outros casos. Aqui no estado do Paraná tem uma comissão constituída no âmbito da educação básica para essa finalidade, algo muito semelhante ao que queremos fazer aqui. O MEC publicou há poucos dias um manual de biossegurança para justamente o tratamento das aulas nesse período, e onde, obviamente, recomenda a suspensão total das aulas presenciais, mas faz uma sugestão de que o quadro seja acompanhado permanentemente por uma comissão nas universidades, nas escolas, nas redes de ensino, na tentativa, então, de estudar um momento possível, um momento propício para o retorno às aulas presenciais, tendo certeza, né, que sem aulas presenciais, uma parcela importante da aprendizagem fica prejudicada. No nosso caso, na universidade, fica totalmente inviabilizado, né? Sem aulas de laboratório, sem aulas de campo, sem estágios, os nossos alunos não têm condição de cumprir minimamente aquilo que se espera nos nossos projetos pedagógicos. Então, portanto, é isso que nós vamos fazer, né? Essa nossa discussão é para ouvir os diversos agentes envolvidos aqui. Eu saúdo também aqui a presença dos servidores, né? Eu mencionei Mariane e Walter, não sei se há outros servidores aqui também acompanhando a nossa reunião. É um segmento muito importante dessa discussão, porque vamos precisar dos técnicos de laboratório, né? E eles precisam ser com a gente, conosco, os professores, os gestores, quando eles também não são gestores, eles precisam nos ajudar, né, na avaliação das medidas que foram tomadas, a sua eficácia, zelar para que elas sejam cumpridas. Enfim, né, a parceria aqui com os servidores, isso eu os prometi, né, numa reunião que tivemos a propósito do período especial. Eu disse que para essa discussão das aulas práticas, a presença deles seria né, procurada e incentivada desde a primeira reunião, e é isso que está acontecendo aqui. Bom, eu não vi aqui representações dos estudantes, eu pedi que também eles nos acompanhassem. A presidente do DCE confirmou, a Vanessa, que estaria aqui.
Ela está, Ah, ela professor. está? Tá bom. Então, seja bem-vinda, Está sim. Vanessa, e seu nome também, então, saúde, e agradeço aqui a presença das representações estudantis, tá? Bom, gente, eu vou passar, então. Acho que é isso que eu preciso dizer a vocês, né? Eu já distribuí aos coordenadores alguns documentos de biossegurança que têm circulado. Eu ontem recebi um que é bastante robusto, com muitas orientações, até porque o caso é bastante delicado, que é para os cursos de odontologia. A professora Ângela, coordenadora do curso, me repassou e eu achei que era um documento exemplar, assim, para o que nós precisamos também fazer aqui, e distribuir aos coordenadores. Bom, mais adiante, talvez a gente possa constituir um grupo ou de e-mail ou no Teams, não sei como o melhor modo de fazer, a comissão vai estudar, né, o melhor modo de fazer, para que faça boletins, né, de informação e coloque esse material também à disposição de todos vocês. E espero que vocês, em pouco tempo, né, façam parte daquilo que eu acho que é o instrumento principal dessa ação. O instrumento principal dessa ação não é essa comissão que nós vamos constituir aqui a partir dessa iniciativa, que está cabendo à Prograde, por um motivo óbvio, né, mas que depois vai ser compartilhada com os setores, com as coordenações de curso, com os departamentos, com os servidores, com os estudantes. A tarefa principal, a nós, a essa comissão institucional, cabe estabelecer alguns parâmetros, estabelecer algumas diretrizes para o trabalho. A parte que vai executar o trabalho é uma comissão local, que aí pode ser tanto setorial quanto departamental. Vocês, em cada arranjo específico, né, institucional que estão, é que vão avaliar qual a melhor forma de constituir, né, qual que é o melhor recorte. Né? Eu sei do trabalho, tive essa semana algumas notícias lá por alguns coordenadores do trabalho que já foi iniciado no setor de saúde, onde tem várias subcomissões, né? Então, um trabalho que já está bem adiantado já nesse momento e que eu acho que tem que continuar. Isso, o que nós vamos fazer aqui só vem a somar o que já está sendo feito nos setores, nos departamentos, nos campos, nos campi. Então, portanto, não entendo isso como alguma coisa que esteja divergindo, né, ou concorrendo com aquilo que vocês estão fazendo localmente. Ao contrário, né, aqui apenas para que a gente possa reforçar o que vocês estão fazendo, talvez com instrumentos que vocês talvez não possam dispor setorialmente ou departamentalmente, como resoluções, como acesso a determinados serviços que têm que ser contratados, por exemplo, né, a gente vai ter que comprar IPIs, a gente vai ter que readequar espaços físicos, né? Tudo isso são ações que transcendem as possibilidades de um departamento e mesmo, às vezes, de um setor. Né? Então, portanto, essa comissão apenas tem o caráter de fazer essa mediação com essas outras demandas que estão além daquelas que o setor pode cumprir com seus próprios recursos. Portanto, então, ao final, eu espero que aqueles setores que ainda não constituíram a sua comissão, ou aqueles departamentos que ainda não constituíram a sua comissão, onde os setores não tiveram iniciativa, né, ou não tem uma demanda setorial, né, é muito localizada num único departamento ou num único curso, espero, então, que seja também o start para que esse processo comece localmente, onde ele é mais importante, então volto a frisar, ele é mais importante, ele é mais efetivo do que qualquer ação que se faça nesse plano geral institucional. Bom, então eu acho que isso basta para uma apresentação, né, geral do que vamos fazer. Eu queria passar a palavra ao professor Emanuel para que ele também nos desse a sua visão sobre essa comissão, né, sobre a tarefa dessa comissão, o alcance dessa comissão, porque eu pedi ao professor Emanuel que tivesse presente, né, talvez como membro dessa comissão, para que ele pudesse ser a ponte com a Comissão Geral de Acompanhamento da pandemia na nossa universidade, da qual ele é o presidente, né,
Então, ele está implicado em duas frentes, né, como o presidente da comissão e como vice-coordenador do setor de biológicas, que concentra uma quantidade muito grande das disciplinas a respeito das quais essa decisão terá um efeito importante. Bom, então, Emanuel, podemos contar um pouco com a sua visão aí da situação, só para rolar a bola, né? Aqui é uma conversa preliminar, né? Não estamos aqui já muito preparados para dizer coisas muito relevantes nesse momento, até porque nem era esse exatamente o nosso objetivo, tá? Então, por favor, Emanuel. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. É muito bom ver tanta gente interessada e preocupada, né, com o destino aí da nossa universidade, especialmente dos nossos estudantes. No setor de ciências biológicas, essa preocupação tem sido muito grande, a preocupação com as aulas práticas tem sido muito grande desde o início. Me parece que no início da suspensão das atividades havia uma impressão de que as aulas voltariam, talvez em um mês, talvez em 2 meses, talvez no segundo semestre. Embora eu acho que a comissão sempre, desde o começo, tentou dizer que não seria uma aventura curta, não seria uma viagem curta. Eu acho que desde o início a gente já dizia que antes de agosto não haveria volta. E agora a gente vê que provavelmente esse ano não tem condição, e sem a vacina nós não vamos poder voltar ao que a gente chama de atividade normal. Mesmo com a vacina, eu acredito que as atividades não serão exatamente normais. A gente vai ter que reimaginar os protocolos durante as aulas, mesmo com a vacina. Mas existe uma noção entre os nossos professores que não dá para ficar parado, nós precisamos tentar, de alguma forma, dar continuidade, pelo menos parcial, nas nossas disciplinas práticas, né? E conversando com alguns professores, a gente acha que é possível, dependendo da situação da doença, é possível dar continuidade às disciplinas práticas. A gente precisa repensar os ambientes, a gente precisa repensar o tamanho das turmas, a gente precisa implantar protocolos de segurança para que nós tenhamos um ambiente seguro, lembrando sempre que ambiente 100% seguro não existe mais, né? Então, se a gente vai no mercado, nós corremos riscos. Se a gente vai fazer uma caminhada, existe sempre o risco. Então, enquanto o vírus estiver circulando, enquanto a gente tiver essa contaminação comunitária, e não há expectativa que ela desapareça da cidade, sempre vai haver um risco. Nós temos que ter formas de trazer os estudantes, trazer os professores, principalmente, de uma forma bastante segura na sala de aula. Eu tenho escutado de alguns professores possíveis soluções, como é que poderia implantar. Eu acho que essa comissão poderia pensar escutar os professores. No nosso setor, nós temos um departamento que eu acho que é o mais afetado, que é o departamento de anatomia, porque praticamente 100% das atividades da anatomia requerem um grande número de aula prática. Então, esse departamento foi afetado demais e está vendo suas atividades muito prejudicadas com a suspensão. E não tem outra forma de fazer, né? O professor Edson Prisco já tem entrado em contato conosco na direção, fazendo algumas sugestões de como poderia ser, de como alguma atividade prática poderia ser dada de uma forma mais segura possível para os alunos. Nesse momento aqui da pandemia, aqui no estado do Paraná, a gente está bastante complicado, a gente vive um momento bastante complicado, nós temos uma expansão exponencial desde começo de maio, no estado do Paraná e na cidade de Curitiba.
o número de leitos vagos nas Covid, tanto UTI quanto hospitalar, é muito baixo. Curitiba, ontem saiu uma reportagem na Folha de São Paulo sobre as capitais que têm UTI 100% ocupada por Covid. Curitiba estava, infelizmente, na lista. Então, já faz uma semana que a gente tem praticamente todos os leitos Covid na cidade de Curitiba, região metropolitana, ocupados. Então, a situação hoje, ela não permitiria a volta, mas a gente precisa planejar hoje, definir as regras hoje, para que a gente possa voltar, provavelmente em setembro, outubro, ter alguma atividade. Eu vou chamar de atividade semipresencial, não sei se esse é o melhor termo, mas vou chamar de atividade semipresencial. E essas regras, elas têm que ser muito, muito bem definidas. Várias escolas, especialmente as escolas de São Paulo, né, várias universidades, a Universidade de São Paulo, já tem essas regras definidas. Talvez a gente pudesse usar alguns dos exemplos que eles têm lá, para tentarmos ter alguma atividade dessas disciplinas práticas. A primeira regra, que eu já vou colocar aqui, que talvez devesse estar presente em qualquer resolução, é que a gente não pode obrigar nem professor, nem aluno, nem o técnico administrativo a exercer a atividade, na situação que existe hoje. Então, essa atividade, a gente vai ter que pensar de uma forma, essa atividade vai ter que ser voluntária, vai ter que ser oferecida pelo professor que puder, que acha que tem condição de oferecer, vai ter que ter assistida pelo técnico administrativo que acha que pode oferecer a atividade, e vai ter que ser assistida pelo aluno que acha que pode ter essa atividade. Qualquer coisa obrigatória, eu acho que seria uma grande complicação. Eu acho que era isso que eu gostaria de iniciar, Eduardo. Não sei se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder. Professora, aqui é a Vanessa, sou representante do DCE, e eu queria entender, essa volta seria para setembro, outubro desse ano? Olha, olhando os números, Vanessa, que nós temos hoje, se as medidas de distanciamento social, que estão sendo implementadas agora pela cidade e pelo Estado, se elas funcionarem, nós devemos ter uma progressão da doença, um aumento no número de casos diário, provavelmente até o final de julho. Nós tem um atraso entre a implementação da medida até a gente visualizar o efeito da medida. E isso significa que, a partir de agosto, a gente pode ter um número estabilizado ou decrescente do número de casos. Mas como nós estamos... Com licença, só um momento. Quem tiver com... Eu não sei qual é o professor que está dentro do carro, com o microfone ligado. Obrigada. Pode continuar, por favor. Então, eu espero que nós tenhamos um pico de número de casos no começo de agosto, final de julho, e esse número relativamente alto, ele deve perdurar por 1 ou 2 semanas até começar a decrescer. Se tudo der certo, em setembro a gente deve ter a doença, o que a gente chama de número de reprodução do vírus, menor que 1, então nós teremos uma regressão da doença. Mas para ter isso, nós vamos precisar que as medidas de distanciamento social elas sejam mantidas por um tempo relativamente longo, bem mais do que esses 15 dias que eles estão divulgando, né? Provavelmente várias semanas. E nós vamos precisar que a população tenha uma aderência maior às regras, né? Por exemplo, o uso de máscara. O uso de máscara ele tem que ser mais largamente mais difundido, e as pessoas têm que usar máscara de forma adequada. Número de pessoas nos recintos, número de pessoas nas ruas, acho que a sociedade vai ter que se organizar melhor. Se a sociedade não conseguir se organizar melhor, nós vamos oscilar entre um período onde a doença está regredindo, aí as medidas são relaxadas de forma desorganizada, como foram em abril, né?
não dá para tampar o sol com a peneira, as medidas, a forma como foi flexibilizado em abril foi absolutamente desorganizada, e as pessoas acharam que não tinha problema nenhum, né? E aí aconteceu o que aconteceu, é o que nós estamos vivendo hoje. O Paraná tinha todas as condições de controlar melhor essa doença, mas a forma como foi feita a flexibilização permitiu que a gente tivesse essa situação mais complicada Sim. Hoje em dia. Né? Mas é que... Então, se a gente estiver vivendo essa situação de oscilação muito rápida entre a regressão da doença e a volta em crescimento exponencial, provavelmente nós vamos ter qualquer atividade presencial prejudicada, porque nós começaríamos uma coisa e seríamos obrigados a parar. Mas eu acho que isso não impede que a gente planeje. Sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Mas só para complementar que o Paraná ele não está isolado no Brasil, né? Não. A gente tem um governo federal que não está ajudando em nada e principalmente um presidente, né, que gosta de se mostrar sem máscara, dizer que é só uma gripezinha e tudo mais. Então, eu acredito que talvez esse trabalho voluntário, né, enfim, não estou convencida ainda, mas tem mais gente querendo falar, né? Vamos deixar o povo falar. Obrigada. Tá, obrigado, Vanessa. Vamos só, então, organizar a nossa inscrição. Eu já passo a palavra, então, aqui em seguida para a professora Ana Luísa, que solicitou a palavra, e peço a vocês, então, que façam como ela fez. Anotem o nome ali no chat, porque a gente não tem nesse instrumento aqui um modo de eu saber se vocês estão pedindo a palavra, tá certo? Então, logo, eu vou sempre colocar os inscritos aqui. Logo depois dela tem a inscrição da professora Nilce, e aí segue os que já estão ali, tá bom? Então, professora Ana, por favor. Bom, eu entendi, então, que a gente está pensando hoje, né, sobre uma provável retomada desse processo, vamos chamar de semipresencial, que o Emanuel colocou. Eu queria entender um pouquinho qual é o objetivo principal, se é a gente terminar as disciplinas práticas que foram iniciadas no primeiro semestre de 2020, que vão ficar completamente, ou que ainda não foi retomado, porque, assim, a gente tem um problema, a gente tem vários problemas, muitos problemas, mas o principal problema é a gente tem um semestre não terminado. Com a implantação do período remoto emergencial, as disciplinas que são teóricas e algumas teórico-práticas que possam ser, que tiveram sua atividade proposta, elas estão sendo retomadas. Mas as disciplinas que são exclusivamente experimentais, elas não foram retomadas. E esse é um problema grande que, por exemplo, o Departamento de Química tem, né? Então, se a gente pudesse discutir visando que nós temos disciplinas que foram começadas, mas não foram terminadas, a gente poderia discutir também sobre essa possibilidade e depois a abertura de outras disciplinas que sequer foram abertas até o momento, que elas poderiam ter uma prioridade muito menor e elas poderiam ser jogadas para 2021 ou mais para frente. Era isso que eu queria colocar, que eu acho importante a gente priorizar a finalização do primeiro semestre de 2020, nesse molde de disciplinas experimentais, e depois, talvez, discutir como ficaria a oferta desse tipo de disciplinas de uma maneira semipresencial, com um pouco desse remoto, né, desse regime remoto emergencial, associado a uma prática semipresencial. É a minha contribuição para a discussão. Obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, Ana. Eu quero fazer duas observações sobre a fala da Ana, só para a gente organizar a discussão aqui. O Emanuel introduziu esse termo semipresencial. Eu acho que a gente podia não continuar utilizando, porque ele já tem uma história meio
meio polêmica dentro dessa discussão sobre ensino à distância, né? A questão é ninguém assiste aula pela metade, né? Ninguém vai lá a metade de uma pessoa assistir aula, então, portanto, não existe nada que é semi-presencial, ou é presencial ou não é presencial, né? Mas eu entendo o que vocês querem dizer, que é essa combinação entre o presencial e o remoto. É isso que a gente quer dizer, né? A gente tem usado aqui o ensino híbrido, né, como uma variante assim que é mais consagrada agora nesse momento pela a bibliografia a respeito. Então, eu acho que a gente podia manter essa nomenclatura, ou simplesmente, aqui tem uma contribuição da Ximena, que eu acho que é exatamente o que a gente precisa pensar, é que parte das disciplinas práticas pode ser tratado de maneira remota, né? Ela não é o ideal, não é o que a gente sempre fez, não é como a gente sabe fazer, mas, eventualmente, isso vai diminuir a pressão, né, sobre a quantidade de salas e postos, né, de laboratório que a gente precisa colocar à disposição de estudantes. E talvez esse seja uma medida relevante. Já vi um segundo ponto, me perdi aqui, mas se ele surgir novamente, eu falo a respeito na discussão. Então, passo a palavra a Nilce agora, que é a próxima escrita. Por favor. Olá. Oi, bom dia. Bom dia, amigas e amigos da nossa instituição. Eu quero falar 3 pontos. Primeiro, eu agradeço a Ana, que eu ia justamente puxar algumas coisas que a Ana já falou, e algo que nós temos discutido bastante no nosso curso, que hoje a Universidade Federal do Paraná está com uma heterogeneidade medonha de grande. E eu tenho até colocado isso para os nossos membros do colegiado começarem a refletir que é algo que a gente tem que considerar. Por exemplo, agora com essa abertura de período especial, no grupo lá do CC Grade, que é dos coordenadores, deu para ver como determinados cursos estão nadando de braçada na oferta de vagas para disciplinas remotas. Vou dar o exemplo, por exemplo, do curso de Direito, que a Tatiana nos colocou lá, né, testemunhou que ela tinha ofertado mais de 80 disciplinas de forma remota. Então, não sei se o Direito, por exemplo, vai conseguir acertar o seu calendário, mas, com certeza, boa parte da demanda represada de disciplinas está sendo atendida agora. Aí eu vou para o extremo de outros cursos, como da área da saúde, não só da área da agrárias, né, mas da saúde. Nossos 6 cursos dependem de aula prática. Só na farmácia, até mandei ontem no formulário que o Barra pediu para a gente preencher, eu coloquei lá que das 77 disciplinas ofertadas hoje pela farmácia, só 15 são teóricas. E a carga horária dessas 15 é muito pequena, então o nosso curso essencialmente é com aulas práticas, assim como é a medicina, nutrição, enfermagem, terapia ocupacional e a odonto, né, que são os cursos da saúde. Então, para a instituição pensar no que fazer, nós temos que considerar essa heterogeneidade que tem a ver com o que a Ana falou. Como é que a gente vai trabalhar? Porque eu imagino que os cursos que conseguem fazer atividades remotas, porque são bastante teóricos, não vão ficar muito contentes em ficar parados. Então, veja, se os cursos teóricos já conseguiram acertar o seu calendário, muito provavelmente vão querer entrar no segundo semestre fazendo as disciplinas que deveriam ser no segundo semestre mesmo de 2020, enquanto nós estamos parados ainda em março, porque não conseguimos fazer. Então, esse é um desafio que a gente vai ter que dar conta, pensando que nós somos uma instituição, né? Nós não somos cursos, nem setores. Nós somos instituições, uma instituição. Então, para harmonizar isso, é um desafio muito grande, que eu tenho colocado lá no meu curso para a gente pensar, né? Até para não ficar tão bravo assim, mas fulano está adiantado, aqui o fulano está conseguindo, agora nós vamos ter que, não sei como, resolver. Então, eu penso que nunca poderemos tirar do nosso olhar essa questão da heterogeneidade e como é que nós vamos dar conta, né? Aí, lá na área da saúde, nós temos um termo chamado equidade. Equidade significa dar condições diferenciadas para as pessoas, para, no final das contas, o resultado ser o mesmo, né? E, no final das contas, o resultado tem que ser o mesmo. Nós temos que dar conta que todos os cursos consigam fazer alguma coisa. Não dá para a gente esquecer as dificuldades e pensar só nas facilidades de alguns, né?
E esse vai ser um desafio bastante interessante para nós. Uma coisa também dos 3 pontos que eu queria falar é uma pergunta para o Emanuel, já que o Emanuel falou que o pessoal da USP já está estabelecendo alguns critérios, algumas propostas, não sei, eu não conheço, que seria interessante se o Emanuel souber de algumas linhas que a USP está propondo para trabalhar esse assunto, se puder só socializar com a gente, né? Porque eu não tenho a menor ideia de como é que eles estão pensando. E em relação a essa comissão que o Barra está pedindo para a gente fazer, eu já estou sugerindo que tenha pelo menos um representante por setor, para não ser muito grande, mas um representante por setor, dos setores, né, que efetivamente vão ter atividades práticas, né, que possuem atividades práticas. Por exemplo, na saúde, como foi falado, o Nelson, graças a Deus, pensou e fez 6 subcomissões. Então, as subcomissões estão trabalhando, mas um representante do setor de saúde senta nessa comissão. As agrárias, da mesma forma, né, imagino que, né, tem atividades a serem feitas, mas um representante da agrária senta nessa comissão, porque cada um das atividades práticas tem uma lógica, né? Por exemplo, agrárias tem muita atividade de campo, então eles vão lá na fazenda, eles vão visitar áreas, que é diferente da nossa, da saúde, que a gente vai para dentro de um laboratório, ou para dentro das clínicas, né? Então, cada prática tem a sua realidade, que deverá ser pensada para, no final das contas, a gente conseguir acertar esse quebra-cabeças, tá? Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de contribuir aqui com a nossa discussão. Obrigada, Barra, obrigada por ter feito essa reunião, né, para a gente começar aqui a pensar junto como é que a gente desata esse nó. Bom, muito obrigada. Tá bom. Tá, obrigado, Nilce. Bom, o próximo inscrito aqui é o Walter. Por favor, Walter. Bom dia a todos. Eu sou técnico administrativo, atualmente estamos representando os técnicos nos conselhos superiores, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas a gente já está avaliando que o nosso mandato já encerrou e é necessário a mudança. Mas, enquanto não mudamos, a gente vem discutindo os assuntos. E essa questão aqui que está colocada de planejamento, como planejamento, muita gente já está pensando que amanhã começam as aulas, né? Não, a gente está planejando. Então, o planejamento ele depende muito de uma ação coligada com aquela comissão de alto nível que nós criamos aí, que o professor Emanuel, inclusive, é o presidente dela, porque nós temos que ir avaliando as condições atuais para poder planejar como que nós vamos ter um futuro de abertura. E eu tenho me ressentido aí de boletins da nossa comissão de especialistas. É sempre importante que os boletins sejam feitos com uma periodicidade para a gente vir acompanhando eles. Do ponto de vista dos técnicos, a gente tem preocupação imensa com essa questão das aulas práticas, principalmente laboratoriais, onde nós temos muito técnico de laboratório nas agrárias, na biologia, na saúde, né? Outra área que é importante ser pensada é o retorno ou a abertura das bibliotecas e como isso vai se dar, né? Eu, pessoalmente, tenho atuado numa biblioteca e lá a gente tem feito essa discussão. A nossa comunidade, o nosso grupo de trabalhadores, nós já, assim como os docentes, nós já estamos numa idade mais avançada, todos nós já estamos na faixa dos 50 anos, alguns mais como eu. Então, o grupo de risco nosso é muito grande, né? Locais fechados, pior ainda, e agora ainda com a questão que os próprios especialistas estão colocando da disseminação do vírus em locais fechados pelo ar. Então, são coisas que têm que ser muito bem planejadas. A gente acredita que é necessário, sim, essa comissão de planejamento, talvez enxuta, talvez um pouco mais ampliada, mas não esquecendo que ela tenha que ter participação
também do pessoal técnico administrativo para poder contribuir, mas eu digo que aquela comissão de especialistas ela tem que estar dando sinalizações, dando contatos, porque, como o professor Emanuel falou, talvez agosto, talvez setembro, mas a comissão vai nos apresentando relatórios, não só aqui para a futura comissão de planejamento, mas para toda a universidade. Essas iniciativas de outras universidades, é importante a gente ter conhecimento, ser divulgado até mais amplamente, não só internamente na comissão, mas mais amplamente, e assim sim nós teríamos um bom estudo de planejamento. Eu tenho uma preocupação, a mesma que a Vanessa colocou, com os nossos dirigentes maiores, tanto da nação, mas no estado do Paraná, o governador também não é lá grande coisa, gente. As iniciativas que estão sendo feitas à pressão, porque quem manteve shopping aberto, academia aberta, foi esse governador. Então, a atuação da política está muito com uma visão eleitoral, né? Eles não podem dissociar o fator econômico, né? E eles estão dando mais prioridade para o econômico para a questão da saúde da população. Então, nós também temos que estar ponderando isso. O próprio prefeito de Curitiba não faz uma gestão de tanto apoio assim à sociedade, né? Então, tanto é que a pressão do pessoal das academias fez com que ele tivesse mantido as academias por algum tempo. Isso daí fez crescer o número de casos nessa cidade. Então, nós, como academia, nós temos que fazer a questão técnica, mas está ligada à questão política também. Não podemos dissociar isso, e nós temos que pressionar o político a cuidar da questão da saúde. Essa é a visão que eu tenho. Obrigado. Obrigado, Walter. O próximo inscrito aqui na nossa lista é a Viviane. E eu escrevo agora o Marcos e a Camila. Oi, bom dia a todos. Eu sou a professora Viviane, eu estou representando a pedido aqui da minha chefe de departamento, o departamento de design. Eu só queria fazer uma colocação, como eu estou desenvolvendo um projeto focado na desinfecção de ambientes fechados e de passagens, corredores, a gente está em contato constante aí com a Prefeitura de Curitiba, que é a nossa parceira, com a Secretaria de Educação, também com a USP, o FMG e outros, o Senai, Governo do Estado e também a Fundação Araucária. E aí eu queria só colocar para vocês que o pessoal da Secretaria de Educação do Estado está com uma proposta de reabrir as escolas em 15 de agosto. Para eles tomarem uma ação dessa natureza, provavelmente eles já estejam com um planejamento em relação à segurança das escolas mais avançado do que a nossa universidade. Talvez fosse interessante, né, ter esse contato com a Secretaria de Educação para saber quais são as ações que eles estão adotando. Também a Prefeitura de Curitiba, né? Então, assim, depois, se o professor Emanuel quiser, eu posso passar o contato do secretário de Educação, o diretor, né, geral, para vocês poderem alinhar também, né, com o planejamento deles. Então, acho ações e, assim, todo mundo está no mesmo caminho, né? As universidades privadas também estão com dificuldades. Então, isso não é uma questão só de governo, é uma questão de saúde. Então, assim, não é só uma questão política, é uma questão ligada à saúde. Está todo mundo, a USP está tendo protocolos, mas ainda não está no estágio de abrir. Então, todos estão preocupados, todos estão fazendo planejamento de abertura. Então, o importante é que haja planejamento e que a gente faça integração das ações. O que está acontecendo no Estado, o que está acontecendo no município e em outras universidades privadas e públicas, que a gente possa adotar. Acho que seria interessante para essa comissão, todo mundo que tenha contato com alguém que faça parte, né, desses grupos de planejamento para estabelecer os protocolos de segurança, traga essas informações para que essas informações sejam apropriadas de todos, não só aqui do Brasil, mas de outros países também, né?
que é um grupo de pesquisadores, com certeza vocês têm contatos com pesquisadores de outras instituições, né? Eu estou em contato constante com um colega que era da UFPR, hoje está nos Estados Unidos, ele falou lá que as universidades estão paradas também. Então, não é um problema só político, é um problema global, né? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. Os Estados Unidos, por exemplo, está colocando como uma possível ação que, se continuar as escolas, as instituições paradas de ensino, e tiver estrangeiros nas suas instituições, eles vão mandar todo mundo para casa, porque não adianta ficar em casa fazendo cursos online, porque esse não é o objetivo deles lá, né? Então, eu só queria fazer essa colocação, né? E também nos apoiar nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas para combate ao Covid, o que está sendo feito, o que a gente pode utilizar, né? E aí, se for possível, no final dessa reunião, se o professor me permitir, eu posso encaminhar para vocês um breve vídeo do projeto que a gente está desenvolvendo. Ele está hoje em fase de desenvolvimento em laboratório, químico, em laboratório metal mecânico, enfim, de todas as áreas, elétrico, hidráulico, em desenvolvimento desse produto. E, assim, nós estamos buscando apoio de várias instituições para distribuir os protótipos em ambiente operacional. Um deles aqui na UFPR, a gente já entrou em contato, é meu próprio departamento, nós vamos colocar lá 2 unidades para testar, e também no Hospital de Clínicas, né, que o diretor lá, o diretor de infectologia, ele já se dispôs, o professor, me desculpa agora, porque é muita gente que a gente conversa, também vai receber algumas unidades, então a gente vai poder conhecer de perto o produto, né, para vocês terem uma ideia do funcionamento e da efetividade desse equipamento coletivo, né, equipamento de proteção coletiva que pode ajudar na desinfecção dos ambientes. Mas era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado, professora. Na nossa lista aqui, o próximo inscrito é o Rafael. Por favor, Rafael. Bom dia a todos e a todas, né? Professor Barra, né? Eu estou como vice-coordenador do curso de odontologia. E aí eu estava a fala da Nilce, né, que ela comentou ali, né? A gente tem que ver agora, né, a especificidade de cada curso, né? O meu curso, se não for o maior, né, o maior risco, né, é um dos, né? Então, assim, né, nossa área de atuação é a cavidade bucal, né, onde o vírus, né, está alojado, né? A odontologia está com um problema muito grande, né, de logística, a gente tem várias comissões, tanto setorial como interna dentro do curso, né? Nossa clínica escola comporta, né, são 48 cadeiras odontológicas em 3 grandes clínicas, sem biombo, sem ventilação, sem nenhum preparo adequado para essas atividades aconteçam, né? E aí, né, ontem, a COI se reuniu, que eu sou presidente da Comissão de Orientação de Estágio, e as nossas atividades vão ter que ser, assim, totalmente, né, num possível retorno, com a estrutura que nós temos, a gente não vai conseguir atender todos os períodos ao mesmo tempo. Né? Na odontologia, nós vamos ter uma especialidade ainda muito maior, né? Porque nós vamos ter que fazer um retorno programado, né? Para que todo mundo consiga comportar. Hoje, as 3 clínicas com 48 cadeiras, a gente consegue atender 2 turmas, né, 2 períodos do curso de odontologia. A gente não consegue atender os 9 períodos do curso de odontologia. E aí nós temos uma dificuldade muito grande também pela questão dos EPIs e da biossegurança. Né? O nosso curso também nós vamos ter que ter, todos os docentes e alunos estarão vestidos como um centro cirúrgico, né? Então, assim, é uma realidade muito diferente, né, dentro da situação que nós vamos ter a enfrentar a partir de agora. O vírus vai circular, né, a gente sabe dessa demanda, né, então a gente não tem como mais pensar que, né, a odontologia tem que se repensar a partir de agora, né, dentro da condição de curso, de existência, né, de trabalho. E aí nós temos até alguns questionamentos importantes aí, né, nós para retornar esses 9 períodos à sua normalidade, no mínimo uns 2, 3 anos para a infraestrutura que nós temos, né, na nossa instituição, sem adequação, né? E aí nós vamos ter que pensar, até claro, o professor Barra, alguns questionamentos, né? Suspensão de entrada no vestibular, redução de número de vagas, porque não temos condição, hoje, com a estrutura física que nós temos no curso de odontologia, a atender 48 alunos, né, semestrais. Né? Então, nós vamos ter que repensar toda a configuração da clínica odontológica frente a essa necessidade. Então, por isso que a Nilce falou, né, eu acho que nessa comissão tem que se pensar que, assim, existe, né, os extremos, né, como o direito, a professora Nilce falou que conseguiu resolver em grande parte da solução, né, e eu acho que nós, odontologistas, estamos lá no topo, né,
as piores situações possíveis a enfrentar esse momento de pandemia. O professor Barra comentou também que, né, a Associação Brasileira de Ensino Odontológico fez um consenso, né, ele recebeu ontem da professora Ângela, né, um manual com todas as adequações necessárias nas clínicas de odontologia de ensino, né, então, assim, né, eu participei dessa comissão, foram mais de 580 docentes e mais de 150 faculdades e universidades de odontologia, e a gente tem uma demanda muito grande para readequar toda a estrutura do nosso prédio, né, então, assim, eu coloco isso, né, para os demais coordenadores e chefes de departamento. E, assim, a nossa realidade, assim, é uma coisa muito difícil, né, de ser sanada nessa futura retomada das atividades. E aí nós pensamos ontem na COI, né, como os estágios do 8º e do 9º período, né, são estágios que acontecem dentro da clínica odontológica, esses alunos teriam prioridade na retomada das atividades, se houvesse, né, essa demanda de retorno, né, das atividades o mais logo possível. Então, acho que seria isso, né, trazer o retrato, né, um pouco da situação do curso de odontologia, que é um extremo, né, dentro de todas essas realidades aí, apontadas pelos coordenadores. Rafael, vocês podem não ter maior número de aulas práticas, né, mas tem as aulas práticas com maior risco, né, absolutamente, né, não tem nem como discutir isso. Mariane, está contigo a palavra agora. Bom dia, professor Barra, bom dia a todas e todos. Bom, eu sou Mariane, né, sou da Prograde, e como a gente brinca até com o professor Barra, né, estou aqui na condição de quem joga em várias posições ao mesmo tempo, porque, né, faço parte da Prograde, então tem ali todo o nosso interesse institucional nesse debate, né, então acompanho o professor Barra nessa preocupação e nesse anseio que nós temos aí em dar respostas para as coordenações de curso. Ao mesmo tempo, sou representante dos técnicos no conselho universitário e também no sindicato, né? Então, isso também me coloca na posição de também ter esse olhar mais corporativo sobre a questão da segurança específica da categoria, e, ao mesmo tempo, sou aluna também do curso de Direito. Então, é isso, estou tentando visualizar essa nossa discussão aqui de todos os pontos de vista, né? É claro que em algum outro momento aí isso pode pesar um pouco, né? Como a professora Nilce bem lembrou ali, o curso de Direito tem uma maior parte das nossas disciplinas, né, são disciplinas teóricas, então isso tem uma certa facilidade para esse período especial que está liberado agora, né, que já foi votado no CEP, em relação ao período especial. Então, a gente realmente, mesmo o primeiro ano até o último ano, todo mundo está com várias aulas agora, que começam, então, a partir dessa semana, né, a partir de segunda-feira, muita aula remota sendo aplicada. Mas lá no Direito nós também temos aulas práticas, nós também temos um departamento que está sem ofertar disciplinas agora, né, que tem a ver com a questão da prática jurídica também. Então, apesar de ser o extremo ali, né, a gente também tem a questão das aulas práticas, e acho que o professor que me antecedeu, o professor Rafael, que coloca a discussão sobre a questão dos laboratórios e das clínicas da odonto, né, que é esse outro extremo da nossa universidade, a gente precisa ter muita tranquilidade para realmente pensar isso, né? Do ponto de vista, olhando enquanto categoria de técnicos, a gente tem muita tranquilidade, porque desde o início da pandemia, a gente lida com uma parte imensa da categoria, assim como dos docentes também, né, que tem a ver com o atendimento da essencialidade, que é atender de fato as pessoas doentes, em especial as pessoas doentes com a Covid-19, né, que são os trabalhadores ali do Hospital de Clínicas. Então, essa questão do protocolo, das medidas de segurança, a gente já tem acompanhado bastante esse debate, seja diretamente com a reitoria, ou seja, com a superintendência do HC, então a gente já está bastante ambientalizado também sobre essa discussão, né, sobre o que é uma área limpa, o que é uma área suja, que é a terminologia que é utilizada dentro dos hospitais, né, e para a gente pensar o retorno das aulas, acho que isso é bem importante dizer, assim, os técnicos, a gente não faz nenhum tipo de
menção aqui, não, nós não queremos que haja o retorno, não é isso, acho que tem que deixar bem registrado, né? Nós sabemos que a algum momento a gente vai precisar retornar essas aulas práticas também, mas é importante deixar registrado aqui que é essa questão dos protocolos de segurança, né? Acho que Vanessa foi quem lembrou bem ali sobre a responsabilidade dos governos, o Walter também colocou, não podemos ser nós, a instituição Universidade Federal do Paraná, corroborar com qualquer tipo de responsabilidade na hora de mandar, né, de orientar a reabertura de processo, principalmente do processo de ensino, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem para com a sociedade, porque o que a Universidade Federal do Paraná fizer, orienta o resto do Paraná inteiro, inclusive fora do Paraná, né? Porque a gente sabe o peso que nós temos, o peso institucional e o peso político também, que acho que isso é importante dizer, porque o que a UFPR faz ou deixa de fazer influencia para fora dela, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem trabalhado com relação ao hospital, que acho que isso o professor Manuel ali, né, deixou bem nítido. Hoje a gente tem no período especial ofertado essa questão da oferta quem quer, assiste a aula quem quer, né? Então, isso é bem importante. Para as aulas presenciais, a gente tem que saber que esse do quem quer, inclusive, ele talvez vai ter algumas nuances ali um pouco mais delicadas, né? Delicadas, porque o presencial é isso, vários alunos que não moram na cidade de Curitiba, estão passando o período de quarentena junto aos seus familiares, em outros estados, em outros municípios. Então, isso implica o retorno desses alunos para a cidade. A gente não sabe se eles estão em cidades onde tem mais infecção ou menos infecção. Então, isso é importante dizer que, às vezes, o Paraná vai estar com uma medida um pouco mais controlada. Mas, ao a gente pensar o retorno dos alunos, isso significa que eles vão vir de várias regiões diversas, né? Então, isso é bem importante. Então, talvez pensar a testagem periódica. Então, nesse sentido, professor Barra, eu acho que essa comissão, é importante que a gente tenha a parte acadêmica aqui, mas talvez pensar o link que a gente faz junto à administração também com as pró-reitorias que vão ter que pensar essa questão da logística, né? Talvez com a PRA, com a PROPLAN ali, que pensa o orçamento e pensa a questão prática, né? Tanto em relação a garantir os EPIs e garantir as condições, porque não são só os EPIs nossos, né? A gente vai ter que pensar que para o funcionamento significa que as terceirizadas, né, as empresas terceirizadas da universidade também terão que voltar. Então, como é que seria esse retorno? O que a universidade pode exigir para a garantia desse retorno dessas empresas terceirizadas também, né? E a questão da testagem periódica, que acho que isso é uma das questões que nos permite a controlar, né? Porque se a gente faz um retorno organizado, com materiais, com os EPIs garantidos, e a testagem garantida também periodicamente, a gente consegue controlar. Olha, lá na Odonto, a gente, com todas as dificuldades que tem na atividade clínica, mas houve a redução e tal, e a gente poder chegar a uma periodicidade e dizer assim, não, deu certo, porque olha só como a gente efetivou esse nosso protocolo. Então, acho que é só para dizer isso, que a gente está com tranquilidade, acho que a gente não tem que ter essa pressa, né? Acho que isso o professor Manuel colocou bem claro ali para nós no início. E vocês sabem que, às vezes, quando o debate inicia, né? Seja num grupo de alunos, num grupo de docentes ou num grupo de técnicos, principalmente das redes sociais, às vezes, quando falou a palavra, vamos ter uma reunião para discutir a volta, já todo mundo, mas como é que é isso? É semana que vem, agora é para o período especial. Então, é só para a gente ter essa tranquilidade, né? Para a gente, não só a comissão dos especialistas fazer esse boletim que o Walter colocou, mas eu acho que, professor Barra, a gente também, enquanto Prograde, enquanto coordenadores de curso, enquanto essa representação que vai ter, também emitir boletins, dizer, olha, da segurança, gente, nós estamos elaborando para garantir a segurança, ninguém aqui, nenhum de nós que estamos nessa reunião de hoje, certamente nenhum dos que estarão na comissão que vai ser formada, vai atuar com irresponsabilidade junto à nossa comunidade, né? Acho que era só para deixar isso bem registrado. Obrigado, Mariane. Eu acho que eu anotei as duas sugestões que você fez, tá?
as reitorias, as pró-reitorias, que são meios, né, para as tarefas, né, ou as medidas que essa comissão definir, né, a participação delas. E eu acho que esse último ponto aí reforça a observação do Walter, né, dos boletins. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acredito que o Emanuel também iria referendar. Eu estou inscrito, tá? Então já estou aproveitando a minha inscrição e já fazendo esse comentário. A gente precisa criar uma cultura de trabalhar nesse formato, né? E formar uma cultura de uma hora para outra. A gente viu aí com o ensino remoto, como foi isso, demorou 3 meses de discussão. Demorou não, acho que a gente ganhou 3 meses de discussão, porque muitas universidades que fizeram a implementação e depois foram discutir, perderam 3 meses de implementação, né? Tiveram que voltar atrás. Então, acho que a gente fez com um prazo bom, um prazo que foi o prazo da universidade. Eu já falei publicamente, repito aqui, óbvio que nós da Prograde, que já estávamos com um projeto delineado ali com 45, 60 dias, a gente queria implementar um pouco mais cedo, mas foi muito acertado ter esperado que a comunidade toda se sintonizasse com a circunstância. Tanto os coordenadores que estão aqui presenciaram talvez a transição mais tranquila que a nossa universidade já fez, né? Pensando que as 2 últimas semanas foram dedicadas a isso, né? Ao lançamento, à abertura das turmas, o lançamento das disciplinas. Todo esse processo foi assim de uma tranquilidade talvez única na universidade, uma vez que a universidade também nunca viveu algo dessa magnitude. Então, foi muito bem, dentro do possível, a gente se planejou muito bem. E agora a gente tem muito tempo para se planejar. A gente não está trabalhando com um horizonte de setembro para frente, né? Então, tem muito prazo ainda. A gente vai ter muita tranquilidade de fazer. A gente já tirou o peso do retorno das aulas que não são aulas práticas, né? Chamando aquelas que são as atividades padrão, aquelas que antigamente a gente chamava de aulas teóricas, né? Essas já foram, né? Essas já estão resolvidas. A gente já tem uma solução, é uma solução ainda em implementação, mas a contar pelos primeiros dias, é uma solução que deu certo, né? Que está indo muito bem até aqui, né? Vamos ver o restante, como que as coisas vão andar daqui para frente. Novos desafios vão surgir aí, com certeza, mas até aqui tudo bem. Então, isso, eu pedi a palavra justamente para falar o segundo ponto da observação da Ana, que eu depois me lembrei. Ana, com respeito às disciplinas que entrarão em carga agora, né, as disciplinas, só para efeito terminológico, vamos chamar de disciplinas práticas, tá? Não, é um grupo muito grande, é laboratório, estágio, é muita coisa, mas vamos chamar isso de prática. Essas disciplinas práticas, as que entrarão em carga nesse momento, serão exclusivamente, imagino, né, assim, isso é uma proposta, tá? Isso vai ser discutido depois na comissão, etc., mas no primeiro momento, né, o que a gente está visualizando são aquelas que já estiveram em carga em 2021, que é aquele calendário que nós temos hoje suspenso, né? Nós não vamos colocar em carga novas disciplinas, exceto, né, se houver uma razão diferente para isso. Olha, essa aqui é muito mais fácil de resolver o arranjo, né, para ela, então nós vamos trocar, aquela que era do primeiro, a gente põe essa do segundo e a gente resolve com mais facilidade. Aí há um argumento pragmático para isso, né? Mas se não houver nenhum argumento dessa natureza, não há motivo de abrirmos novas disciplinas, né? Vamos verificar como fazer isso também. Provavelmente a gente tem que pensar não em retomada do calendário, mas uma espécie de período especial das disciplinas práticas, né? Onde elas pudessem ser blocadas, como está acontecendo agora com as disciplinas padrão, né, teóricas, né? Talvez tenhamos que pensar nisso, né? Hoje, na quarta-feira, a gente fez uma discussão entre os coordenadores da Prograde e chegamos a uma conclusão que talvez, né, que não é algo líquido e certo, que a melhor solução seja a retomada do calendário terminado o terceiro ciclo do período especial. Quando a gente vencer o terceiro ciclo, né, o nosso planejamento vai ser lá que nós vamos fazer um pouco antes, óbvio, né? Mas
na iminência do vencimento do terceiro ciclo, talvez a melhor solução possa ser o quarto, quinto, sexto ciclo do período especial, né? E não uma retomada do calendário, porque a retomada do calendário nos demandaria ao menos mais 12 semanas, talvez a gente não tenha 12 semanas do ano civil para dar conta disso, mas se a gente fizer isso de maneira organizada, cobrindo aquilo que a gente não cobriu nos 3 primeiros ciclos, a gente consiga fazer isso num período menor de tempo, né? E aí dá conta, então, de, pelo menos, né, o melhor cenário. O cenário ideal seria fecharmos o ano civil com 2021 resolvido, né? Pelo menos o primeiro semestre resolvido. Isso seria excelente, mas não é viável. Eu acredito, por enquanto, não é viável. Vamos trabalhar para isso, né, para tentar ficar devendo em 2021 só o segundo semestre. Mas isso, digamos assim, é o sonho, né? Esse é o calendário dos sonhos, mas não sei se ele é viável. Mas para ele ser viável, a gente tem que repensar a retomada do calendário, né? Tem que pensar de outra maneira essa retomada, talvez só com períodos especiais, né? Mas entendam, naquela linha do que a Mariane falou, não estamos dizendo que essa é a posição da Prograde, tá? Eu estou só colocando isso aqui nessa nossa discussão para enriquecer o nosso cenário de possibilidades, tá? Não para dizer essa é a nossa posição, essa é a posição que nós estamos defendendo. O Júlio está aqui nos acompanhando, e o Júlio, em princípio, tinha uma programação para retomada do calendário, né? Começamos a pensar numa outra possibilidade, não ter retomada do calendário. É isso que eu queria, então, dizer, Ana, para te deixar tranquila, que a prioridade absoluta são as disciplinas já iniciadas em 2021, tá? No primeiro semestre de 2020. As outras entrarão se houver uma razão para que elas substituam alguma lá do 2021. Agora, deixar as do primeiro semestre de lado para colocar em cargo novas disciplinas, nem pensar, né? Tá bom? Em princípio. Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Já passo, então, a palavra ao próximo inscrito aqui, que é o Marcos. Por favor, Marcos. Bom dia, colegas. Bom falar com vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Eu vou falar algumas coisas que estão na linha do que a Nilce falou. Como eu sou do setor de agrárias, a gente tem um problema enorme com as nossas práticas, não tão grande quanto os colegas da saúde, como da odontologia, mas em termos de necessidade de executar práticas para concretizar alguns processos de ensino e aprendizado. Então, tentando pensar alguma coisa, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu postei aí um trechinho que eu comentei, alguma coisa, mas eu gostaria de sugerir que a gente se debruçasse em desenvolver ferramentas para nos auxiliar. Então, a minha proposta está em cima de 2 softwares. O primeiro software, um software para a gente analisar a vulnerabilidade do indivíduo, do servidor técnico, do servidor docente, do aluno, e por intermédio dessa vulnerabilidade, a gente consegue avaliar ou fazer uma inferência de que se aquele indivíduo pode ir para uma situação de um risco maior potencial. Então, a gente precisa ter essa avaliação para dizer quem vai se submeter a um determinado risco ou não. Então, esse software nos dá o primeiro amparo para quem entra, por exemplo, numa disciplina com questões práticas. O segundo é um software de análise de acompanhamento de densidade de ocupação das áreas da UFPR. E ele tem como objetivo simplesmente monitorar e evitar adensamentos de pessoas que possam aumentar o risco de contágio. Dentro desses softwares e junto deles tem um bastante importante, que é o nosso de ensalamento. Só que aí o de ensalamento ele não está em todos os lugares.
eu te garanto que não está no setor de agrárias, ele não se estende até a fazenda experimental, que é a fazenda onde a gente tem a maior parte de nossas aulas práticas. Então, a gente precisaria inclusive implementar informações que nos dê mais suporte para, quando a gente elaborar um plano de biosseguridade consistente, que ele possa estar linkado em execuções dentro desses processos, desses softwares. Então, isso daqui em síntese, a gente tem recursos de inteligência artificial para nos auxiliar com isso daí. Eu trabalho com alguma coisa, mas não desenvolvo software, mas a gente tem gente aqui bastante capaz para fazer isso. Então, a gente pode se reunir e aí desenvolver esses processos. Então, a partir disso, gerar um ambiente um pouco mais seguro, poder ter condições com ensalamento de fragmentar turmas ou até mesmo planejar em quantas turmas eu preciso dividir para ter uma circunstância segura para executar uma aula prática, quantas vezes eu tenho que repetir. Então, isso nos facilitaria bastante o planejamento e execução de uma retomada de atividades práticas. Entra disso o que a Mariana também falou, a questão da testagem, né? A gente tem testagem aqui, a gente tem que implementar essa testagem entre nós. Aí, outra coisa que a Mariana, que eu gostei bastante do que você falou, que é você linkar a ProPlan, porque a gente vai precisar monitorar a temperatura de todos os envolvidos, de professor, de aluno, e a gente tem termômetro, mas não é termômetro apropriado para isso. E isso eu estou falando do nosso laboratório que tem, mas os outros não têm, a maior parte dos professores não tem. E aí, então, a gente tem que viabilizar esses recursos para fazer as coisas acontecer. Se eu estou falando de envolver, por exemplo, o pessoal da engenharia de software para desenvolver esses aplicativos, eles vão precisar de algum software, adquirir algum software para fazer o esqueleto do desenvolvimento desse sistema. Então, a gente tem que ter a ProPlan dentro dessa história. Aí eu acho que o resto do pessoal da UFPR tem que entrar mais junto com a gente. Então, com essas implementações. Todos esses resultados, a questão probabilística do teste, porque quando você faz o teste, você tem uma probabilidade do falso negativo. Então, em cima do falso negativo ou do falso positivo, e essas probabilidades, a gente define também a vulnerabilidade do indivíduo. A gente tem os recursos, só que a gente tem que gastar todo o nosso tempo agora preparando essa infraestrutura de retomada. Um outro negócio que eu gostaria de falar, que é bastante importante também, que envolve essa questão de recursos, é a nossa ampliação, e não só a ampliação, é a gente desenvolver processos mais amigáveis da gente comprar títulos na biblioteca e disponibilizá-los online. Eu vim de outra instituição, então eu conheço uma realidade diferente de aquisição de títulos de biblioteca, e o nosso, sem querer apontar nada, mas me desculpa, eu vou ser bem sincero, o nosso não é bom. E a gente tem que se debruçar em cima dessas coisas aí. Então, é isso, não quero encher muito a cabeça de vocês, se alguém tiver interesse, a gente pode discutir mais. Isso é uma proposta, a ideia é todo mundo pode ter um monte de coisa diferente aí, mas eu acredito que se a gente não colocar sistemas e recursos para a gente não faz uma implantação segura. Obrigado pela... Obrigado, Marcos. Marcos, eu anotei a sua proposta do software, tá lá incluído, então, eu acho indispensável isso, até porque ele facilita, ele torna operacional os protocolos, né? Então, você coloca a metragem do laboratório, coloca posições que o laboratório comporta, a posição de segurança no laboratório, pelo menos ele te dá uma primeira visão. Claro que depois, lá em loco, vai ter que fazer alguma adaptação, mas isso que você colocou é indispensável. Isso é o resultado do SIGA graduação. Agora, todo mundo pensa, né, de uma maneira
mais sofisticada do ponto de vista da programação, né, do desenvolvimento. Eu acho que isso nós vamos ter que trabalhar nessa linha dispensável incondicionalmente. Agora, o que você falou sobre a biblioteca, Marcos, acho que a gente tem que discutir num outro momento. Tá? Eu até gostei da sua observação, quero reforçar, acho muito importante, esse é um tema do momento, a gente tem que resolver essa questão da bibliografia digital, sem isso a gente não avança no ensino remoto, a gente vai criar um arremedo de ensino, um ensino com material muito precário, a gente não pode precarizar aulas com fotografia de página de livro, isso não dá, isso não é padrão UFPR. Né? A gente tem que trabalhar com uma bibliografia bem feita, bem qualificada, acessos fáceis, acessos tranquilos. Muita fotografia ninguém baixa em nenhum celular, não adianta. Um arquivo enorme ninguém baixa, tem que ser algo que tenha usabilidade, né? Acessibilidade. Sem isso, mas eu acho que é um outro momento, é uma outra discussão. Quero te convidar para que a gente aprofunde isso lá no CCGrade. A gente já está fazendo isso, né? Isso está na nossa pauta. Bom, a próxima inscrita aqui é a Camila. Por favor, Camila. Bom dia, eu sou a Camila, da Física, coordenadora dos cursos de Física. Eu me inscrevi para falar em nome do curso de Física, mas mais especificamente no nome do departamento de Física, já que eu sou docente de lá, porque o professor Fábio Zanetti estava com problemas no microfone. E ele já conseguiu resolver, então eu vou passar a minha vez para ele, porque eu ia falar em nome dele. Tá, então, tá bom. Fábio. Obrigado, Camila. Por favor, Fábio. Bom dia, vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, pode falar. Então, eu queria só falar, bom dia a todos e a todas, né? Gostaria de falar da situação do laboratório de física numa volta, né, uma possível volta às disciplinas experimentais, né? Assim como os colegas falaram antes, lógico, não num caso tão extremo quanto no da saúde, né, mas a gente teria sérios problemas para voltar com atividades experimentais nos laboratórios. A gente tem basicamente 40% da nossa oferta é disciplinas experimentais. A gente atende 12 cursos de graduação, mais de 500 alunos nos nossos laboratórios, e a gente tem 4 salas para isso. E com equipamento que faz tempo que a gente não consegue repor, então que já está desgastado, a gente tem que ficar montando e desmontando experimentos, trocando de posição. A gente atende o número, né, que seria o mais próximo do ideal para atender nos laboratórios, seria 16 alunos, e para conseguir atender um pouco melhor essa oferta, a gente bota 24 alunos que trabalham em grupos de 3. Então, para a gente conseguir, numa volta, né, diminuir essas turmas, conseguir fazer com que se respeite o distanciamento, fazer higienização de tudo, né, porque quando alguém sai, eu teria que limpar todo o equipamento, toda a sala para entrar, e você tem turmas entrando e saindo, né, acaba uma aula, começa outra. Então, a gente teria bastante problemas para uma volta assim, né. Isso sem falar que, por exemplo, a gente se eu quiser separar uma turma em várias, pegar uma turma de 24 e diluir ela, né, para outros horários, eu teria que ver isso com 12 cursos diferentes, que cada um tem sua grade, cada um tem sua especificidade, né. A gente já vem discutindo isso no departamento de física, né, porque a gente já está prevendo que em uma possível volta, seja agora, seja em 2021, quando for, a gente vai ter essa realidade, né. A gente já sabe que vai ser bem difícil, e se for num futuro próximo isso, né, a situação é bem pior, né, do que se a gente for ver uma volta mais para frente. Além do que, né, uma coisa que a gente discutiu também já desde o começo, né, quando se começou a se discutir as atividades remotas, é que um dos problemas, né, daquela primeira proposta de você retomar o calendário como ele estava, né, de maneira remota, e você ter professores e alunos aderindo de maneira voluntária, como já foi pontuado antes, vai deixar tudo meio fora de compasso, fora de esquadro, né, porque
um professor pode querer, outro professor não pode não querer, um aluno pode, outro aluno não pode. Então a gente teria também a gente voltaria para o começo daquela discussão lá que a gente começou com aquela primeira proposta, né, do calendário das atividades remotas, né, retomada do semestre. Como é que a gente trataria toda essa, como é que a gente organizaria esse calendário, né, de gente voltando, gente não voltando? Você não conseguiria provavelmente matar todas as disciplinas como as disciplinas que estão abertas agora, né, em uma possível volta. Então, era mais para dar esse testemunho, né, do Departamento de Física, que a gente também, né, teria sérios problemas, né, para uma volta agora. A gente teria que pensar muito, né, mas muito, para ver como é que a gente conseguiria passar por cima disso e conseguir ofertar alguma coisa experimental, presencial. Até porque a gente tem laboratórios, assim como, por exemplo, na saúde, que você tem laboratórios que tem que ficar todos fechados, lá também. Por exemplo, a gente tem, se você vai fazer um experimento de mecânica, você pode deixar aberto o laboratório, porque você está lá, você está mexendo com massas, com mola, coisa assim, mas se você vai fazer um experimento de ótica, você não pode ter luz dentro do teu laboratório, então você tem que manter todas as janelas fechadas. E aí como é que eu trabalharia isso, né, em uma situação que eu tenho que ter ventilação? Então, a gente também teria sérios problemas, né? E a gente atende não só a física, né? A gente atende vários cursos da tecnológica, atende a química, né? Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu vou passar agora a palavra da Luísa, que é a próxima inscrita, mas antes só fazer uma observação, Fábio, sobre a sua fala. A questão, você exemplificou muito bem, né? A situação que nós estamos agora vai ficar muito parecida com aquele começo lá da discussão sobre o período especial, né? Que a adesão de uns, de outros não, muita resistência, mas isso é o resultado. Essa comissão tem o trabalho justamente de ir colocando as coisas num determinado patamar que a gente consiga construir um consenso sobre isso, né? E eu não acho que isso seja impossível, uma vez que a gente tem uma experiência muito bem sucedida agora nesse sentido, né? E reinventar, né, as nossas práticas laboratoriais, isso de ensino, né? Isso vai ser inevitável, né? A gente vai ter que fazer um ensino de outra maneira. Em alguns aspectos, né, não vai ser aquele ensino que a gente fez até aqui, né? E talvez... E não adianta, assim, a gente dizer, vamos esperar quando isso for acontecer, porque a gente não tem a menor ideia quanto isso vai poder ser possível, né? Eu acho que o cenário que o Emanuel traçou fica muito nítido, né? A gente não... Vai ter algum retorno, óbvio, mas não dá para esperar o retorno à normalidade que a gente conhecia antes do começo dessa pandemia. Na fala da Ana, eu acho que a gente encerra as inscrições, né? A gente já está com 1h30 de reunião, eu acho que já temos muita coisa, a reunião foi muito frutífera até aqui, eu acho que a gente já tem um material bom para a comissão começar a trabalhar. Eu quero ainda dedicar um pedacinho dessa reunião para dar a vocês um panorama de como podemos ouvir um pouco vocês sobre a constituição dessa comissão. Eu já teve sugestões aqui de vocês a esse respeito, mas eu queria dizer um pouco mais de como estou pensando e, quem sabe, ouvir algumas outras contribuições de vocês nesse sentido. Vamos ter o nosso teto ao meio-dia, tá? A expectativa, então, é que a gente termine em meia hora, tá bom? Então, peço a colaboração aí da Ana, do Álvaro, do Alexandro e da Roberlaine, que é a primeira. Desculpa, Roberlaine, era você, eu tirei o nome dela. Né, Barra? Eu estou te atropelando aqui, não, por favor. Roberlaine, é porque eu já coloco aqui a lista de inscrição, já passando a palavra para o próximo, tá? Então, a Roberlaine e depois a Ana Luísa. Na fala da Roberlaine, então, a gente encerra as inscrições, tá? Por favor, Roberlaine. Bom dia a todos e todas, né? É bom porque é quase uma terapia em grupo, né? Que a gente faz agora, porque a gente tem muita demanda para verificar, né? Mas eu sou coordenadora do curso de pedagogia e nós temos aproximadamente 900 alunos do curso e muita gente em campo de estágio, muito mesmo. Quer dizer, agora não, né? Porque nós temos estágio de educação infantil, ensino fundamental
e também fazemos estágio nas coordenações pedagógicas de ensino médio, de sexto ao nono ano, então a gente tem uma circulação muito grande pelas escolas da rede municipal, CMEIs, né, que são as creches municipais e colégios estaduais. Então, você já deve imaginar a problemática, né, porque nós dependemos, obviamente, das secretarias de educação, né, das determinações desses campos para a gente poder pensar num retorno ou não, né, não depende da gente, depende, na verdade, dessa relação que se estabelece com as secretarias. E aqui já ouvi alguns colegas, né, falarem com muita competência sobre as questões relativas, né, até a pandemia, e vocês sabem que a escola, né, por si só, ela é um conglomerado, não é nem aglomerado, é um conglomerado, né, porque as salas de aula são muito cheias, né, e obviamente que aqui eu queria passar um pouco da experiência que nós estamos vivendo, porque nós temos 2 currículos concomitantes, né, o currículo, a versão 2008, 2009, e a versão 2019, que é o currículo novo. E nós tivemos um agravante esse ano, que os 2 currículos se chocaram. Então, o estágio, por exemplo, de educação infantil, que são nas creches, não se limitou a 10 turmas, né? Nós estamos com 20 turmas de estágio, né? Aproximadamente 200 alunos que deveriam estar em campo na educação infantil, aproximadamente. O que eu quero dizer com isso para vocês, né? Da nossa dificuldade agora de conseguir pensar, né, e estruturar esse trabalho atendendo à demanda curricular, né, que temos agora. Mas uma outra questão que eu acho muito, muito séria, que eu quero compartilhar com vocês, é que, obviamente, nós, né, temos por estrutura, assim como dos diferentes campos, né, a questão da importância do campo para nós, né, para a formação dos nossos estudantes. Mas nós optamos pela resolução 44 e fizemos, né, as áreas se reuniram, né, as áreas de estágio da pedagogia, para poder iniciar pela resolução 44 o estágio, fazendo até 40% do estágio de forma remota, ou seja, condensamos toda a parte teórica do estágio, né, porque o estágio da educação ele é feito de questões teóricas, pesquisa, estudo e também o campo. Só que nós estamos observando que vai ser muito difícil a abertura do campo de estágio para nós, mesmo no retorno. E é um pouco disso que eu quero trazer como um encaminhamento, até para essa comissão que vai se consolidar. Eu acredito ser muito importante abrir uma frente de diálogo com as secretarias de educação, para verificar como vai ficar essa relação com o estágio, né, das licenciaturas. Eu não posso falar pelo CEALH aqui, então vou falar pela pedagogia. Do campo da pedagogia, né, relativo à CED e à SME de Curitiba. E por que eu falo isso? Porque teve uma reunião com o representante da CED e o CEALH, né, que faz essa ponte das licenciaturas do campo de estágio com as secretarias, e a CED já se manifestou que provavelmente não conseguirá abrir campo de estágio para nós, né? Então, acredito que tem que se criar um cronograma de reuniões, porque também vai mudando, né? De mês a mês, a gente tem mudado muito as experiências frente à pandemia. Então, abrir um canal de diálogo com reuniões mais frequentes, mas, obviamente, envolvendo a Prograde, o CEALH, o setor de educação, sei lá, né, os responsáveis, para ir administrando esse tipo de conversa. Hoje, né, qual é a decisão, por exemplo, da educação infantil de ensino remoto? É seguir com a resolução 44 e continuar com o estágio remoto, tá? Que basicamente não é estágio, são atividades, né, de pesquisa e estudo, não é o estágio, né, mas porque nós não estamos vendo muita possibilidade de retornar a campo, porque teremos um volume muito grande de estudantes precisando de escolas, CMEIs e colégios estaduais para estágio. Então, acho que essa é uma situação que é complexa, que eu trago para vocês, apesar da gente ter feito constantes reuniões, né,
via SEALE, mas também do setor de educação, mas eu penso que uma agenda de reuniões via comissão, não sei como se pensa, vai ser muito importante para a gente poder administrar futuramente, tá, essas questões devido ao volume de estudantes que temos dentro do setor de educação, mas de todas as licenciaturas para conseguir campo de estágio, né? Que acho que é o grande dilema que vivemos hoje, e não teremos essa possibilidade, porque mesmo no retorno, a escola funcionará de uma forma diferente, nós sabemos disso, né? Ela não poderá estar mais com aglomerações. Então, trago essa preocupação, mas trago como encaminhamento também a possibilidade de uma agenda aí, para que a gente possa estar em contato com as administrações municipais e estadual, né, porque também temos estagiários em Pinhais, em outros municípios vizinhos, para a gente poder conduzir isso de uma forma saudável, né, pensando já em 2021, num possível retorno, se é que teremos o retorno, né. Acho que é isso aí, desculpe até me alongar. Então, muito obrigado, Rubelaine. Um rápido relato sobre esse último ponto da sua fala, sobre o estágio. Ontem teve a reunião do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do Estado do Paraná. O FPR tem 4 representações nesse fórum. Eu estive representando a Prograde e solicitamos que a próxima reunião do fórum, em setembro, seja dedicada a esse tema, do estágio supervisionado das licenciaturas nas escolas. Aí, das escolas que são da jurisdição da Secretaria de Educação Estadual, da sede, né? E lá eles nos informaram o seguinte: olha, o grande problema com os estágios hoje é uma resolução do Conselho Estadual de Educação, que orienta para a suspensão dos estágios. Sim. E isso que tem gerado na contramão, né, do que propõe o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Estadual propõe algo divergente do Conselho Nacional de Educação, que vê nesse momento, inclusive, um momento muito propício para novas formas de estágio de docentes, né, para a formação de docentes, que deveria ser incentivado pelas universidades, e não criar uma espécie de repulsa ao momento que vivemos, né, na expectativa de um outro momento que não saberemos nunca quando vai chegar. Mas, enfim, Rubelaine, só para te dizer que isso já está na pauta também da nossa universidade, da Prograde, portanto, muito bem-vinda a sua preocupação, e a gente pode reunir um esforço nessa direção para chegar lá em setembro com uma proposta bem elaborada para o fórum, e sair do fórum um encaminhamento para o Conselho Estadual de Educação para rever essa orientação. Espero até que eles revejam ainda essa semana. Essa é uma semana de reunião do Conselho Estadual de Educação. Espero que eles coloquem a decisão deles em sintonia com a do Conselho Nacional de Educação. Obrigado, Rubelaine. O próximo inscrito, então, agora é a Ana, né? Não tivemos mais inscrições, então nós vamos encerrar os próximos inscritos. É a Ana, o Álvaro e o Alexandre, e aí encerramos, então, a nossa discussão. Por favor, Ana. Bom, depois de ouvir cada um das pessoas que emitiram suas opiniões, colocaram um pouquinho sobre a visão da dificuldade que essa pandemia trouxe para a universidade, eu vejo claramente que a universidade ela vai ter que se redescobrir, ela vai ter que se reinventar, né? O novo normal vai ser uma nova universidade também, assim, porque assim, é impossível pensar em conseguir suplantar todas as dificuldades se a gente não pensar em um novo modelo de universidade, né? Vamos dizer assim, essa época, ela foi rica de embates, né? Nós passamos por momentos onde a universidade foi muito prestigiada e ela tem perdido prestígio ao longo dos anos. E nos últimos anos, agora nos últimos tempos, execrada publicamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, se a gente não conseguir mostrar que existem maneiras pelas quais a gente vai conseguir
fazer o nosso trabalho, então a universalidade da universidade, ela fica comprometida. Quer dizer, em algum momento a gente tem que sentar, debater, discutir, evidentemente com responsabilidade, com tudo que foi falado, que as pessoas falaram anteriores a mim. Eu não quero aqui dizer que a gente tem que retomar as atividades. Quer dizer, eu acho que a gente tem que retomar as atividades. Não no momento, não que a gente tenha que retomar da forma como nós conhecíamos a retomada de atividades depois de uma greve. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós vamos ter que encontrar uma forma de fazer o nosso trabalho e conviver dentro de um certo contexto com a Covid-19, porque, assim, os especialistas dizem que não vai terminar em 2021, né, que isso vai perdurar por anos com ciclos de indas e vindas. A gente não pode ficar esperando, dá vontade de parar, enfiar a cabeça na terra como um avestruz, tanto assim, os problemas que a gente levanta. Mas a gente tem que ter uma proposta, a gente tem que chegar a um acordo, a um consenso de como tentar resolver. Nem que seja mais fácil para alguns e menos fácil para outros, que foi o que foi colocado aqui, né? Algumas situações, elas são realmente muito difíceis. Aí, talvez a gente não consiga resolver o todo, mas a gente consegue tomar alguma atitude que mostre, ou que mostre para a sociedade que a gente está pensando, que a gente está discutindo, que a gente está propondo soluções. A universidade tem que propor soluções para o Brasil. Por quê? Porque o nosso governo não faz isso. A gente está vendo, a gente é reflexo de um governo que não faz nada, ele enfiou a cabeça, né, dentro do buraco e está lá. Quem quiser fazer alguma coisa está fazendo. E é tudo desarticulado. Então, eu acho que a estratégia que o Barra falou, ela foi muito interessante. Demorou para que os coordenadores chegassem a um consenso de como criar o período remoto emergencial, né? Mas foi um tempo bom, foi um tempo onde as arestas foram aparadas, e hoje a gente tem condição de segunda-feira começar né, disciplinas, com certa tranquilidade. Eu não vou dizer que isso é normal, é óbvio que não é, mas com certa tranquilidade. Então, eu acho que a estratégia que foi usada para esse período remoto emergencial, ela pode também ser utilizada para uma provável, para uma possível, para alguma coisa lá na frente. Ninguém está falando nem em setembro. Só que se a gente não conversar, setembro não tem nada pronto, outubro não tem nada pronto, novembro não tem nada pronto, dezembro não tem nada pronto, 2021 não tem nada pronto. Então, a minha proposta é que os coordenadores sejam as principais vedetes dessa discussão, porque eles têm, assim, uma noção de cada um dos cursos. É um trabalho difícil, porque as especificidades de cada setor e de cada curso são diferentes umas das outras. Mas, enquanto universidade, a gente tem que dar voz, né? E o pior, quando a gente ouve, assim, ouvindo a professora Roberlaine da pedagogia, eu falei, meu Deus, e eu preocupada com meus laboratórios de química. Imagina a quantidade de alunos em situações e a carga de estágio, né? A química tem 2 cursos de licenciatura, a gente tem estágio, mas, assim, eu acredito realmente que a pedagogia, o número de alunos é muito maior, a gente sabe que o trabalho, assim, o problema é muito grande, por quê? Porque nós não temos aonde os alunos possam realmente executar. Então, é difícil, mas se a gente não focar, sentar, discutir, ver o que dá para retomar e o que não dá, né? Aí a gente faz essa resposta, a gente mostra para a sociedade que nós não estamos parados. Então, eu acho que essa é a principal fala, sempre com responsabilidade, com muita segurança, porque isso faz de nós, né, uma vitrine. Realmente, alguém falou, a universidade é uma vitrine para o resto. É verdade, ela é uma vitrine,
né? Mas ela é uma vitrine de que nós também não podemos ficar inertes, né? A gente tem que tomar alguma atitude minimamente discutir, pensar e propor novas formas de ensinar, de fazer acontecer os ensinos, tanto padrão, quanto práticos, quanto de estágio. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Eu acho que essa que é a minha contribuição para que várias pessoas, pensando em conjunto, dá mais trabalho, mas a gente chega em algum lugar. É isso. Obrigada, Barra. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Então, o próximo agora inscrito, Álvaro e Alexandre. Eu lembro a vocês, nós estamos por 10 minutos do nosso teto da reunião, tá? Então, peço que vocês usem bem o tempo aí, tá bom? Obrigado. Por favor, Álvaro. Eu espero que todos estejam me vendo. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Química, então eu vou falar de algumas coisas que, na minha visão, a gente possa tirar como ideia, tá? Então, algum contexto lá de fora. Eu por um acaso, fiz um pós-doutoramento na Alemanha e a gente tem uma participação muito intensa, e eu estava conversando com a professora da Alemanha 2 semanas atrás. Para vocês terem ideia, na Universidade de Stuttgart, as aulas remotas começaram poucas semanas depois da pandemia. Tá? Então, a ação deles foi mais imediata. As aulas práticas vão começar só a partir de novembro, tá? Para vocês terem ideia. E os laboratórios, a parte de pesquisa, está tudo parado, os alunos não podem fazer, só os professores é que podem entrar e os técnicos. Tá? Então, isso você vê dentro de um país que tem uma condição melhor de UTI, administração, testagem, enfim, uma série de coisas que nós não temos. O que está acontecendo, por exemplo, na Bavária, para a filha dela, que tem 11 anos, mais ou menos? Ela vai ter aula que está começando agora, começou há 2 semanas agora, semana passada começou. Segunda, quarta e sexta tem aula, 2 semanas são assim. Terça e quinta tem aula, 2 semanas são assim, e são alternados, tá? E lá tem um rigor de lei, uma aplicação que vocês não imaginam, só quem viveu lá é que sabe. E tem uma multa de R$ 2.500 quando eles falam não pode sair na rua. Então, fica quase que impossível o cara não obedecer. Não é porque eles são muito melhores do que a gente. Lá não tem choro, mesmo quando a culpa não é tua, se é para ser multado, depois você recorre. Danos colaterais. Sempre nós vamos ter danos colaterais em situações atípicas. Essa é uma situação atípica. A gente tem que criar o cenário e tentar resolver ele. Então, eu acho que a gente tinha que ter o seguinte, falar, não, se não melhorar até novembro, as aulas têm que começar em novembro. Adorei a fala da professora anterior, imagino, departamento de Química, tá? E a gente tem que fazer isso. Eu tenho 2 experiências, uma disciplina eu já concluí, a outra está em andamento de pós-graduação, agora com o ensino remoto, né, emergencial, e tem funcionado muito legal. Eu, particularmente, tenho gostado, até os alunos elogiaram, até mostrei para minha esposa, que ele se surpreendeu como pode ser legal esse tipo de aula. Então, é uma questão de aprendizado. Eu sou professor aqui na universidade há quase 35 anos. Entrei em abril de 86. Então, já fui até professor do DEC, Departamento de Engenharia Química. E lá tinha aulas que eram realizadas individuais, depois passou por equipe para economizar reagente, depois começou a ser até demonstrativa. E a qualidade dos alunos, eu acho que necessariamente não piorou em termos de formação. Pelo contrário, talvez eles ficaram mais atentos do que simplesmente um roteiro de prática que tivesse que desenvolver. Quanto à prática e teórica ser desenvolvida ao mesmo tempo, eu acho que o exemplo que eu dei da Alemanha a gente podia seguir. As teóricas, a gente já poderia ter um plano para ser instalado dentro de um determinado prazo, e a prática dentro da situação que nós encontramos, tá? Então, lembra, todas as soluções causam danos, mas nós estamos numa crise. Crise é crise. Se fosse uma guerra que estivesse bombardeando Curitiba, a gente estava resolvendo o problema, talvez levando os estudantes para o interior, para as unidades que são do interior. Então, a gente precisa ver as vantagens e desvantagens de cada ação, e, por um acaso, eu também sou cirurgião dentista. Na odontologia é impossível. Para mim, vai ser um curso que eles vão ter que suspender, e talvez vai estar desincronizado o curso de odontologia no futuro. Tá? Minha esposa é cirurgiã dentista também, ela está atendendo 1, 2 pacientes por semana, que são os casos críticos, e ela vai que nem um astronauta lá, com um custo que eu tenho dúvida se a universidade consegue
manter, como o professor falou. É mais do que entrar num centro cirúrgico. Eu tenho um pouquinho de experiência disso e posso falar, vai ser um centro cirúrgico ao quadrado, vai ser um custo tão caro que eu acho que só os procedimentos emergenciais é que devem ser feitos e eu não colocaria vários alunos para correrem esse risco, tá? Eu, por acaso, quando fiz odontologia, me vacinei para hepatite B, não tive imunidade, tentei mais 2 oportunidades e não tive. Então, essa história de vacina também não garante imunidade para todo mundo. Então, mais uma ideia de encaminhamento. Primeiro, nós temos que levantar o quadro do UFPR. Tá? No que aspecto? Quantos docentes, quantos técnicos, quantos discentes têm situação crítica hoje? Eu queria que a universidade tivesse esse dado hoje. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Outra coisa, quanto à biossegurança dos prédios. Quantos alunos cabem em cada sala, mantendo um espaço mínimo de 1 metro de distância, 1,5 metro de distância, 2 metros de distância. Só que tem uma notícia nova, acho que vocês ouviram falar. Talvez o vírus ele se propague por emissão, não só por gotículas de saliva. Aí nós estamos perdidos. 2 metros não é suficiente. Se tiver alguém dentro da sala, vai estar contaminado. Aí a história da testagem. Tem 2 tipos de testagem. Qual é o custo dessa testagem? Qual é a eficiência dela? Qual é a efetividade disso? Eu sabendo que 70% dela me dá a resposta certa, é suficiente para mim? Aí vai a modelagem que o professor falou, quem sabe fazer isso, tá? Eu também trabalho com modelagem, eu sei que isso não é tão simples. O modelo é lindo, maravilhoso, na prática parece que funciona um pouco diferente. Quem quer? Essa pergunta, para mim, é algo muito estranho. É muito estranho pelo seguinte, nós somos professores, nós somos técnicos, nós somos o UFPR, nós temos ainda um outro grupo, que é um grupo que também mas é um grupo que é temporário, que são os discentes. Quanto o discente não querer, eu até entendo. Só que daí ele tem que se enquadrar na situação que, quando for normal, ele vai poder entrar. Então, ele vai ficar em stand-by. Mas os professores, é lógico, não entrar dentro de um laboratório correndo risco, não entrar numa aula correndo risco. Mas o que ele pode fazer? Então, quem quer tem que ser pesquisado e tem que ser dado alternativa para os professores. Uns que vão não querer, porque realmente não tem condições. Mas por que não para aula remota para eles? Não existe uma solução única, e isso é importante a gente colocar. Tá? É uma doença problemática, até agora nós estamos aprendendo dela, nós temos que minimizar risco, tá? E a gente sabe que a nosso conhecimento está acontecendo, então esse risco ele é dinâmico, inclusive. E quem vai se formar no UFPR? Vai ficar congelado? Parece que na Itália eles tiveram até formaturas antecipadas de medicina, pelo que se falou na televisão. Nós temos que pensar diferente, não é uma situação de mimimi, é uma situação de atitude. E quem está para entrar na universidade? Nós temos que dar uma solução para esse pessoal. Não vamos fazer vestibular? Nós não podemos deixar a sociedade achar que nós não estamos fazendo nada. Eu tenho experiência de 2 disciplinas remotas, de 2 pós-graduações diferentes, que eu falei para vocês. E eu tenho 2 disciplinas que vou ministrar agora para a graduação. Eu acho que nós temos que tentar a solução. Como nossos órgãos superiores vão trabalhar? Vão ficar discutindo o aluno que não tem computador? Olha, simples, o aluno disponibiliza o computador, ele vem até a universidade. Mas o que vai ser, 10%? Essa informação é essencial. Vamos disponibilizar para esses alunos, quem sabe, um computador, um notebook para ele levar para casa? Talvez até nível de empréstimo, talvez até nível pessoal? Até quanto a universidade tem que dar tudo? Será que nós mesmos não podemos fazer? E as aulas teóricas? Para mim, tem que ter uma data programada. Seja qual for, novembro. Por quê? Todos têm que começar a se preparar. A universidade criou o ensino remoto e não tinha curso suficiente pelo EAD. Veja que nós estamos esperando o quê? Nós estamos perdendo tempo. E eu vejo meus familiares e amigos falando da gente, parece que eu não faço nada. Então, a gente tem que reverter esse quadro. Então, primeira coisa, fazer os levantamentos, docente, técnico, discente, situação crítica. Biossegurança da parte dos prédios. Testagem, é possível? Que tipo? Qual é o custo? Quem quer, já falei para vocês, isso pode ser consultado, mas nós temos que ter uma decisão. A solução não é única para todos os cursos.
odontologia não vai poder voltar. Não vai poder voltar. Talvez o direito possa voltar até com as ações deles feitas remotamente. Talvez seja até interessante para a gente instalar uma nova filosofia para diminuir o risco de um presidiário sair do presídio para estar em julgamento. Então, talvez isso seja até uma solução para outros problemas. Vamos aprender a ser diferentes. Vamos fazer uma disruptura. Tá? E, para vocês terem ideia, na Alemanha, o aluno ele não se matricula na disciplina. Se ele quiser, ele não assiste aula nenhuma, exceto as teóricas, as práticas, digo. As teóricas, ele pode não assistir nenhuma, ele só se matricula na prova. Então, vamos quebrar paradigma. Não é porque a Alemanha não tem o aluno dentro da sala de aula que eles são um país de segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo. Só isso. Obrigado. Falei 4 minutos, professor. Obrigado, professor Álvaro. Mas falou muito bem, viu? Os 4 minutos muito bem aproveitados. Eu só quero fazer uma observação, não pelo que o Álvaro falou, mas pelo que o Rafael anotou aqui no chat. Rafael, eu anotei, então você vai ver que na próxima lista dos encaminhamentos aparece a sua sugestão. Eu só quero propor o seguinte: não vamos falar de vestibular. Essa palavra é uma palavra que detona um monstro adormecido no solo de Curitiba que a gente não controla mais. Esse monstro, ele passa a sair em todas as redes sociais e ele nos toma 2, 3 semanas só para acalmá-lo depois, sabe? Então, assim, tocar no assunto vestibular a gente só faz isso quando a gente vai com muita segurança, porque aí é um pouco que a gente está com a rédea na mão, a gente segura o monstro, né? Mas enquanto a gente está com a rédea solta, nem pensar em dar uma cutucada nele. Então, nós vamos falar, eu escrevi ali, de repensar o número de vagas para 2021, uma coisa bem neutra, para que ninguém pense que nós vamos, ainda mais no curso de vocês, o curso de odontologia é um desses que levanta um vespeiro enorme aí para a gente controlar. Então, por favor, Alexandre, para concluir a nossa discussão, por favor. Olá, como vim? Estamos te ouvindo, pode falar. Bom dia a todas e todos, sou coordenador do curso de Ciências Sociais. É um curso que tem bacharelado e licenciatura, né? Então, portanto, as aulas práticas são também um desafio para nós, né? E um curso que tem 3 currículos, né? Então, tem um currículo antigo, o anterior e o atual, que mal sequer foi implementado, né? Os alunos calores não tiveram aula, não sei, uma semana, e aí já veio a pandemia. Bom, de qualquer forma, a minha contribuição aqui no debate seria mais a questão relativa à instrumentalização, né, e digamos, investimento, né, que a universidade tem que fazer em tecnologia. Né? O nosso laboratório, né, ou seja, as aulas práticas que envolvem o laboratório, na verdade, é um laboratório humano, que são as escolas, o médico, tudo, mas também há vários grupos de pesquisa que utilizam, né, fazem uso de laboratórios de informática. Então, acho que essa é uma questão que independentemente do retorno presencial, as tecnologias vieram para ficar, né? Eu acho que o setor de humanas, né, por exemplo, poderia investir mais nisso. Estou falando tanto só do curso, mas também há uma realidade que todos os departamentos e cursos da ciência de humanas vivenciam, né? O nosso curso é eminentemente teórico, né? Colocar aqui no tema grande, os professores fazem um uso regular de PDF, né? Então, também de livros, mas também muitos artigos do Cielo. Então, isso talvez uma coisa que a universidade possa, emergencialmente até, né, contribuir para, além do acesso à biblioteca, né, nem todos os livros estão disponíveis no PDF, nem todos os livros têm uma cópia digital, mas creio que, da mesma forma que foi feito com a Microsoft, de repente, fazer um convênio, fazer um acordo com a Adobe, né, no sentido de disponibilizar pelo menos esses softwares que editam o PDF, também para os professores, para os departamentos, né, eu acho que é uma forma eficaz para esse momento.
né? Então, dificilmente o retorno às bibliotecas vai ficar imediatamente. E eu queria lembrar também um aspecto pontual, até fazer uma solicitação, seria possível adiar um pouco o prazo para a entrega do FDA, porque a gente está fazendo uma discussão, né, com os departamentos, com os programas de pós-graduação, no sentido de equipar mesmo com equipamentos, com sala de videoconferência, porque eu acho que, mesmo no retorno híbrido, né, uma sala de videoconferência faz toda a diferença. Né? Então, você pode reunir uma equipe pequena, né, de repente de um professor e 2 assistentes, né, sejam alunos de pós-graduação, né, e dar uma aula de qualidade, né, de repente dentro da universidade, para um conjunto grande de alunos. Né? Então, no FDA, por exemplo, a gente tem que fazer também, né, as coordenações, e há uma sobrecarga, né, até por conta, né, dos ciclos que a gente está ofertando, disciplinas, né, no renome emergencial. Então, é um apelo, né? Se for possível, de repente, adiar por umas 2 semanas, tá, a data do FDA. Claro que é um recurso que vai vir mais para frente, tá? Mas é um recurso que garante compra de equipamento. Isso que a gente está investindo, né? Tanto softwares capazes de fazer análise de dados, né, de metadados, a ciência política trabalha muito com isso, né? São softwares caros, né? E eu acho que não dá para ter respostas individuais. Ali vai mais caro, né? O peso disso no recurso do FDA vai mais caro. E a universidade fizer, né, alguma coisa como fez com o Teams, né, com os produtos da Microsoft, creio que agiliza bastante, né? Permite que a gente consiga, digamos, desenvolver coisas com qualidade, materiais, né, de ensino, etc., à distância, com mais qualidade. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu anotei aqui, Alexandre, a sua proposta, mas, assim, só para te esclarecer, que eu não sei se a gente consegue chegar a esse ponto, assim, né, de trabalhar com o edital do FDA, né, porque isso é um outro comitê. Eu quero te sugerir que você encaminhe essa sua solicitação, pode encaminhar para mim, eu faço o encaminhamento lá para o FDA, mas eu vou deixar anotado, de qualquer forma, como encaminhamento, até porque tem um edital atualmente aberto que é para laboratórios de ensino, né, especificamente o tema que nós estamos tratando aqui. E poderia ser também aguardar mais um pouco para algumas considerações. Ele já termina agora, dia 17, já é o prazo de encerramento da entrega de propostas. É muito curto o período, né? Então, pus junto aqui, o nome do edital é Alegra, tá? Vocês vão ver Alegra aí, vocês não vão achar que é o remédio, nem o frigorífico, né, a marca aí de frios, é o nome do edital, que trata, então, de recursos destinados exclusivamente para os laboratórios de ensino, são laboratórios voltados para a graduação, né? Isso não é recurso de pesquisa de pós-graduação. Bom, gente, assim a gente encerra aqui, então, a nossa discussão. Eu quero saber se o Emanuel tem alguma consideração sobre o conjunto do que foi. Eu fui falando aos poucos, então eu estou com meu repertório esgotado. Emanuel, você quer considerar alguma coisa do que foi discutido? Não, acho que já está bastante adiantado, né? Uhum. Talvez a informação importante, a Mariana falou já no comecinho dos testes, a universidade está trabalhando nisso. Nós já estamos fazendo testes para ajudar o HC de RT-PCR. Nós vamos ter ajuda, a universidade já disponibilizou, através de um recurso que veio do MEC, material de consumo. Nós vamos ter ajuda também do MCTI para material de consumo, equipamentos e pessoal foi colocado à disposição. Temos um grupo bem razoável de professores, técnicos administrativos, estudantes que se dispuseram a fazer os exames, e nós já estamos
nos preparando para fazer isso, inclusive atender os nossos servidores, né, a universidade. E temos também desenvolvimento dos testes sorológicos, que ainda estão sendo validados, mas os resultados indicam que são muito bons, e a gente vai poder fazer os testes sorológicos por um preço muito pequeno, e para isso o laboratório escola, da Nilce aí, já se colocou à disposição para participar disso também. Então, nos próximos meses, a gente deve desenvolver bastante a capacidade de fazer teste. Bom, obrigado, então, Emanuel. Uma última observação apenas sobre a composição da comissão. A gente não teve nenhum encaminhamento, exceto o da Nilce, que depois ela reprisou aqui, se desculpa não ter registrado da primeira vez, Nilce, de que devessem estar na comissão todos os setores. Eu só quero fazer uma ponderação a esse propósito, porque são 17 setores, Nilce. É um número muito grande de gente para se reunir, e gente com interesses muito desiguais na questão. Eu sugeriria que a gente pensasse numa comissão um pouco mais enxuta, para que ela pudesse ter agilidade para poder se reunir, sabendo sempre o seguinte, que a grande decisão, a mais importante, vai ser tomada lá ao nível do próprio laboratório, lá com o setor, com o departamento, com o curso que está feito a discussão. Essa comissão é uma comissão para traçar políticas, princípios, protocolos, organizar o software que a gente vai ter que ter para gerenciar os laboratórios, enfim. É uma comissão para assuntos que estão muito longe do dia a dia da prática. Por isso, então, propus uma comissão mais enxuta, naquele formato, né, de 6 setores, em princípio, além da representação dos técnicos e dos estudantes, né. Com isso a gente teria uma comissão de 8 pessoas, né. É claro que a última palavra a esse respeito é do reitor, né. Eu vou levar isso como uma proposta, vou levar a proposta da Nilce, né. O reitor vai ponderar e ele nomeia essa comissão, é uma comissão da universidade. O meu trabalho aqui é apenas ouvi-lo, levar para ele os encaminhamentos que saíram aqui, né? E tomamos, então, essa decisão. Obviamente, o reitor vai consultar a Ana, o Nelson, o Emanuel, que estão mais próximos ali das tarefas que cabe à reitoria, para também ouvi-los a esse propósito. Mas os 3, em princípio, estariam envolvidos aqui, né? A gente teria a expectativa de contar com eles também, ou com representantes dos setores deles nessa comissão. Gente, foi muito boa a conversa, agradeço muito a atenção, a paciência de vocês, as contribuições foram muito ricas, muito além do esperado. Achei que a gente ia sair aqui com umas 2 ou 3 ideias, estamos saindo com 9 bem discutidas, bem fundamentadas. Muito obrigado. A nossa discussão continua aberta, né? Os que são das coordenações de curso estão no CCGRAD, lá a gente continua, já vou dar um relato agora, está pronto, eu já vou enviar lá para o grupo. Quero contar com a continuação da contribuição de vocês por lá. E os que não são, os técnicos têm um grupo com a Prograde para tratar desses assuntos, os estudantes têm um grupo com a Prograde para tratar desses assuntos. Enfim, continuamos a conversa, tá? Logo dou notícia a todos vocês sobre o encaminhamento que fizemos a partir dessa reunião. Muito obrigado e até uma próxima. Bom final de semana para todos. Bom dia a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana e se cuidem. Tá bom, vocês também. Se cuidem, muito importante. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.